Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula com o objetivo de avaliar a busca de artigos científicos na literatura científica. É basicamente uma tentativa de fornecer um guia prático mesmo de como realizar a busca de artigos em diferentes bases de dados eletrônicas que nós temos disponíveis no campo da saúde, né, da biomedicina de um modo geral, né? Então, o principal objetivo aqui, de fato, trazer um pouco mais o contexto prático de como fazer isso. É claro que eu vou mostrar para vocês quais são as principais bases de dados eletrônicas que nós poderíamos utilizar, desde as bases de dados internacionais quanto as nacionais, mas fazer um exemplo de busca, né, com um tema, com uma questão de pesquisa de interesse que poderemos aqui utilizar na prática mesmo, tá? Olha só, de antemão é necessário que tenhamos uma questão de pesquisa a ser investigada, né? E é claro que essa questão de pesquisa ela pode envolver tanto estudos descritivos, onde de fato a intenção é descrever dados, né? Quanto também estudos analíticos, quando existe alguma associação entre variáveis, a gente já viu isso em algumas aulas, né? Então, basicamente, nós precisamos definir uma questão de pesquisa que seja clara e objetiva. Precisamos definir os delineamentos se de fato queremos só investigar estudos observacionais ou estudos do tipo ensaio clínico, ou se queremos investigar ambos os estudos na nossa revisão aqui, e se esses estudos são descritivos ou analíticos. Caso sejam analíticos, por exemplo, nós poderemos estabelecer a busca com base no acrônimo PICO, ou seja, P significa qual é a população de interesse que nós queremos utilizar nessa busca. É claro que entra como critério de elegibilidade aqui. I significa qual a intervenção escolhida. C significa o grupo controle, que poderá ser utilizado em um placebo, por exemplo, para comparar com a intervenção. E por fim o O, que no inglês significa outcome, nós iremos definir o desfecho, né? Qual o desfecho? Ele é clínico, é um desfecho substituto que nós de fato escolhemos para a nossa pesquisa, né? Então, depende muito do que se propõe, né? Nós nos propomos a investigar através dessa busca em diferentes bases de dados. Aqui eu trouxe para vocês as principais bases de dados internacionais que nós poderíamos utilizar. A mais usada é de fato o Medline através da plataforma PubMed, mas também nós temos a base de dados Embase através da editora Elsevier, a base de dados da Cochrane, que é a central, através de diversas revisões da Cochrane Livre, e a Lilacs, né, que utiliza aí a literatura científica e técnica da América Latina e Caribe através da Biblioteca Virtual de Saúde. E por fim, eu coloquei também o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele consegue integrar diversas bases de dados através de uma única base de dados, porque ele vai ter acesso a diferentes artigos, né, que inclusive estão nessas bases de dados acima que eu citei. Então, apesar de parecer simples no Google Acadêmico, o Google Acadêmico termina sendo uma ótima alternativa para realizar a busca de vários artigos, principalmente artigos que são publicados aqui também na América Latina e no Caribe, tá? Então, de um modo geral, o que é que nós poderíamos utilizar hoje para ficar prático? Vamos utilizar a base de dados Medline PubMed, que é uma das mais utilizadas hoje pensando no campo da saúde, e nós iremos estabelecer aqui uma questão de pesquisa, né, hipotética, inclusive, para que a gente possa atuar na prática, né, utilizando os descritores e combinadores booleanos para que possamos investigar quais os estudos disponíveis nessa base de dados, né? No Brasil, nós temos algumas bases de dados, como bancos de teses de diversas universidades, entre elas a da USP, por exemplo, o portal da CAPES, que seria a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o IBICT, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Elas poderão também ser utilizadas caso seja de interesse, né, do pesquisador nesse momento utilizar alguma delas. Olha só, para realizar uma busca é preciso que a gente possa considerar o acrônimo PICO, né? Eu já falei para vocês anteriormente, nós iremos utilizar esse acrônimo sempre que realizemos um estudo analítico,
onde nossa revisão, por exemplo, ela utilize aí a investigação de associações entre variáveis. Então, por exemplo, um estudo que esteja aí investigando um tratamento específico em relação a um desfecho clínico de interesse, ele seria um candidato para utilizar o acrônimo PICO, né, no momento em que for decidido aí o que se quer pesquisar, né, e depende da questão de pesquisa de interesse. Segundo, nós podemos escolher a base de dados de interesse. Então, podemos escolher o PubMed, o Medline, podemos escolher outra base de dados também para complementar essa busca, como a Embase, entre outras, né? Utilize o vocabulário controlado de cada base de dados. É importante lembrar que cada base de dados ela tem um vocabulário característico. Por exemplo, o Medline PubMed e a Central, elas apresentam os descritores mesh, né, como um vocabulário controlado que é utilizado para a busca nessas duas bases de dados. Já a Embase, ela utiliza o Zoentry e o Lilacs, ela utiliza os DEX, descritores em ciências da saúde. Então percebam que cada base de dados apresentam descritores ou vocabulários controlados característicos. E a gente precisa definir cada descritor desse no momento da busca. Muito importante, inclusive nós vamos fazer isso aqui na prática utilizando o Medline PubMed. É importante lembrar que esses descritores eles devem ser combinados através de operadores booleanos, né? E aí varia. Por exemplo, nós temos aqui o AND ou o NOT, né? E neste caso aí nós precisaríamos saber interpretar o que significa cada combinador booleano desse, cada operador, para que a gente possa realizar a combinação da melhor forma possível, né? Então, olha só, o que são esses operadores? Eles são usados para combinar os termos de busca. Devem ser utilizados em letra maiúscula para não conflitar com os termos de busca. Tá? Então, tem muito termo de busca e ele pode apresentar o termo ou, por exemplo. E aí, para não ter conflito, nós sempre vamos utilizar os operadores booleanos na letra maiúscula, seja o AND, OR ou o NOT. Tá? Vamos lá, um exemplo de busca para que vocês possam entender como que poderemos utilizar o PubMed para buscar um conjunto de artigos com base em uma questão de pesquisa de interesse, né? Eu coloquei aqui um tema que faz parte do campo da nutrição, seria o uso de prebióticos no tratamento da hipercolesterolemia. Então, a gente já percebe aqui que o desfecho, a variável preditora é o prebiótico, né? É a intervenção que está sendo usada. E o desfecho, ou variável de desfecho, é a hipercolesterolemia, né? O colesterol alto, colesterol elevado. Pronto. Então, existe aqui duas variáveis, né, que irão se associar, por isso que aqui é um estudo analítico, né? Neste caso, nós iremos buscar somente ensaios clínicos que avaliem essa intervenção prebiótico na hipercolesterolemia. Tá? E aí podemos aplicar o acrônimo PICO. A população seria a população com hipercolesterolemia, porque eu quero investigar a eficácia do prebiótico na hipercolesterolemia. A intervenção seria o prebiótico, ou os prebióticos, diferentes tipos de prebióticos. O grupo controle pode ser um grupo de dieta convencional ou o uso de um placebo parecido com o prebiótico, mas sem o efeito. E a hipercolesterolemia seria o desfecho, né, de interesse a ser investigado. É um desfecho substituto, né, como a gente pode perceber aqui. O delineamento, por exemplo, nós poderíamos escolher para investigar um tratamento somente ensaios clínicos randomizados. E eu coloquei aqui uma delimitação de temporalidade para a data de publicação nos últimos 10 anos apenas, ou seja, eu só quero selecionar estudos nos últimos 10 anos. Olha lá, então eu vou escrever no Google, né, para achar o PubMed. De fato, aqui é o link para a gente acessar o PubMed. A partir do momento que a gente acessa o PubMed, nós iremos nos deparar com esta primeira página inicial, né? Aqui é a página do PubMed, onde vocês podem fazer buscas de diferentes artigos aqui, dependendo das palavras-chave utilizadas. Mas nesse caso, eu vou utilizar somente os descritores mesh, né? E aí eu vou ter que descer um pouco mais
a página para a região inferior. Basicamente, se vocês estiverem acompanhando aí, é até melhor, que vocês podem ir acompanhando no momento em que eu vou fazendo a explicação, né? Então, desce a página para a região inferior e vocês irão encontrar o banco de dados Mesh, né? Vocês devem clicar aqui nessa aba da página do PubMed, tá? Clicando nessa aba, vocês irão digitar a primeira variável, né? A primeira palavra-chave que você quer identificar como um descritor mesh. Neste caso aí eu vou digitar a variável preditora, que é o prebiótico, né, em inglês. É importante lembrar disso, não deve ser no idioma português. Pronto, achei aqui prebióticos. Neste caso, clique em prebióticos para verificar se existe algum entry terms. E aí que é muito importante, porque dependendo do tipo de descritor, vocês irão encontrar diferentes entry terms. E eles serão muito importantes porque você deverá combinar esses entry terms no momento da busca, tá? Percebendo aqui claramente, o prebiótico ele só tem um entry terms. Então fica até mais fácil combinar, porque você só vai combinar uma palavra-chave, tá? Próximo passo agora é combinar prebiótico com a variável de desfecho, né, que é a hipercolesterolemia. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou utilizar hipercolesterolemia para verificar aí qual descritor mesh que nós iremos selecionar. Você percebe aqui que ele já me disponibiliza o primeiro link, é, informando, né, o descritor mesh devidamente para hipercolesterolemia. E aí eu consigo achar vários entry terms relacionados à hipercolesterolemia, né, no idioma inglês. Então percebo aqui que tem vários diferentes descritores e é importante que eu utilize cada descritor desse combinado, né, na estratégia de busca, tá? Pronto. Então imagine que eu coloquei aqui já todos os descritores prebióticos, que é a variável preditora, combinado com o operador booleano ent na letra maiúscula, com os descritores que designam a variável de desfecho, né? Perceba aqui que já tem aqui hipercolesterolemia, combinado com ou e os diversos entry terms relacionados, né? Então a gente organiza dessa forma, utilizando aí aspas, combinadores ou operadores booleanos e novamente utilizando aspas para designar cada entry terms relacionados à hipercolesterolemia. Novamente ressaltando, a gente deve utilizar os operadores booleanos na letra maiúscula, tá? A gente não deve utilizar na letra minúscula, tendo em vista que talvez alguns entry terms, alguns descritores, eles possam apresentar esses combinadores e isso pode gerar conflitos no momento da busca, certo? Então mantém sempre na letra maiúscula. Pronto, fazendo a busca, né, utilizando aquela estratégia, aquele filtro do slide anterior, a gente percebe que foi selecionado 800, nesse caso foi achado 844 resultados, com base no filtro que eu designei anteriormente, né? Ou seja, eu só coloquei ensaios clínicos randomizados para serem selecionados aqui nessa primeira busca e nos últimos 10 anos, né? Então ele me resultou em 844 artigos achados, né? Identificados. Como é que eu utilizo esse filtro de ensaio clínico e de temporalidade, né? Basicamente na aba esquerda daquela página eu irei encontrar aqui o filtro a ser usado, o filtro de busca, né? Então eu posso selecionar desde somente resumos, desde estudos que tenham o texto completo gratuito, né? Que eu possa ler na íntegra, inclusive. E aí eu também tenho um acesso ao tipo de artigo. Neste caso, eu só quero selecionar ensaio clínico e não outro tipo de delineamento, tá? A data de publicação dos últimos 10 anos, pronto. Aperto em filtros, em selecionar esses filtros e, consequentemente, eu consigo aí somente selecionar os artigos com base nesses critérios previamente designados. Pronto. Então, basicamente, essa é uma forma bem rápida, bem prática de como eu consegui, né, fazer uma combinação de palavras-chave para conseguir achar artigos utilizando os descritores Mesh aqui no Medline PubMed, né?
não é algo extremamente complexo. Basicamente, a gente precisa identificar esses descritores mesh e seus relativos entry terms para combiná-los consequentemente como estratégia de busca. Espero que tenha clareado um pouco mais agora, né, em relação a vocês como buscar esses artigos em uma base de dados como o PubMed. E aí, né, em outras aulas, a gente pode discutir nas outras bases de dados como é feita as combinações das diferentes palavras-chave específicas, né, para aquela base de dados. Até mais.